Pedro me pediu para fazer nessa exposição de encerramento um balanço de 2 anos de vigência do novo CPC. Eu lhes confesso que eu fiquei me perguntando como é que eu faria esse balanço do CPC. Cheguei a cogitar de trazer um código e ficar balançando aqui na frente, para ver se isso, de alguma maneira, atenderia às nossas necessidades. Mas achei que essa exposição deveria se dividir em 4 tópicos, e cada um deles me tomará, então, aí alguns poucos minutos. Primeiro, uma pergunta que acho que até agora muita gente ainda se faz: será que a gente precisava de um novo CPC? O segundo, do novo CPC, o que já está funcionando? O terceiro tópico, do novo CPC, o que ainda não está funcionando? E um quarto tópico, que é uma espécie de conclusão, um encerramento. Então, eu começo com essa pergunta. Nós estamos há 2 anos lidando, de fato, na vida forense, com um Código de Processo Civil novo. Ainda se pode chamar de novo. Mas será que a gente precisava dele? Porque, afinal de contas, nós tínhamos aí um código em vigor há pouco mais de 40 anos, que já tinha passado por uma série de reformas. Será que não dava para continuar com ele, talvez fazer ali mais um ou outro ajuste, reformar mais alguma coisinha? E eu lhes digo que, sinceramente, não dava mais para continuar. A gente realmente precisava de um outro código. Aquele código, por mais reformado que já tivesse sido, ele tinha, a meu sentir, 2 problemas que eram insuperáveis. E por mais que nós reformássemos aquele código, nós não conseguiríamos nos livrar desses problemas. Primeiro, ele não foi um código pensado para um sistema jurídico em que a Constituição é a fonte de todo o direito. Ele é um código, ou ele era um código, pensado para uma visão de direito que era construída a partir dos códigos, e não a partir da Constituição. Para mim, a melhor forma de perceber isso é se nós compararmos o artigo 1º do Código de 73 com o artigo 1º do Código vigente. Porque o artigo 1º do Código de 73 dizia mais ou menos assim: a jurisdição civil será contenciosa ou voluntária, será exercida pelos juízes em todo o território nacional, com base nas disposições deste Código. E o artigo 1º do Código de 2015 diz que o processo civil será ordenado, interpretado e aplicado com base nos valores e nas normas previstas na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se o disposto neste Código. Então, percebam, para o Código anterior, o processo civil era o processo do Código. Para o Código atual, o processo civil é o processo da Constituição, e a partir da Constituição se lê o Código. Nós não podíamos mais continuar com um código que é pensado a partir dele próprio, e não a partir da Constituição. O outro problema, a meu ver, insuperável naquele código, é que ele era um código todo construído com base num tipo de Estado que não é mais o Estado em que nós vivemos. Porque ele foi elaborado na virada dos anos 60 para os anos 70, quando nós não éramos um Estado democrático de direito. E por mais que você mexa naquela estrutura, não era um código preparado para o Estado democrático de direito. E, portanto, era um código que acabava nos levando a trabalhar com um processo que é um processo que se caracteriza por um excessivo protagonismo do juiz. Absolutamente compreensível se nós pensarmos que ele foi feito numa época em que se acreditava num absoluto protagonismo do Estado. Então, a partir do momento em que se consolida no Brasil o paradigma do Estado democrático de direito, nós precisamos de um outro tipo de processo. E, para ter um outro tipo de processo, era absolutamente fundamental que nós tivéssemos um outro código e não apenas ficarmos reformando aquele. E aí, então, se fez este código, aprovado em 2015, em vigor há 2 anos. É um código em que muda, se não tudo, quase tudo.
porque até o que parece não ter mudado, a rigor mudou. Às vezes, quando eu vou falar sobre isso, eu dou o exemplo do artigo que diz qual é o prazo da contestação no procedimento comum. No código anterior dizia que eram 15 dias. No código vigente diz que são 15 dias. E ninguém vai acreditar que esse prazo é igual. Ele mudou. Mudou o termo inicial, antes da juntada do mandado, do AR, hoje, da conclusão da audiência de conciliação ou mediação sem autocomposição, mudou o jeito de contar. Antes eram 15 dias corridos, agora são 15 dias úteis, mas os artigos, o do velho e o do novo, dizem ambos a mesma coisa. O prazo para contestar é 15 dias. Então, até o que parece não ter mudado, mudou. E, portanto, é um código absolutamente novo. E aí a gente tem uma dificuldade operacional que me leva a estas duas outras questões. O que já está funcionando e o que ainda não está funcionando? Porque é absolutamente natural, é humano, que as pessoas, na hora de trabalhar com o novo, tentem trazer para este novo trabalho a experiência profissional que tinham com o modelo antigo. Aquilo que dá para aproveitar, a gente tenta aproveitar, é natural, é humano. Imagina o advogado que tinha 2 prazos de apelação em curso. Uma apelação ele tinha que interpor no dia 17 de março de 2016 e a outra no dia 18. Uma era pelo Código Velho, a outra pelo Código Novo. Ninguém vai acreditar que no dia 18 ele fez uma apelação totalmente diferente da que ele fez no dia 17. A chave não vira assim tão fácil. Então, será que em 2 anos já tem coisa funcionando bem? Eu diria que sim. E eu destaquei aqui alguns tópicos, alguns temas, e claro, faço isso a título exemplificativo, mas alguns temas que me parece que já estão funcionando bem. Um é o IRDR, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que hoje não há tribunal no Brasil que já não tenha lá alguns incidentes desses instaurados, sendo processados, e alguns deles até já julgados. É claro que a gente está aprendendo a lidar com isso. É claro que a gente está construindo o modo como isso funciona na prática. Mas me parece claro que esse é um instituto que já está funcionando. Partes, juízes, já estão se dirigindo à presidência do tribunal para requerer a instauração dos incidentes. Eles já estão sendo processados, já estão sendo admitidos e já têm sido julgados. Então, acho que esse é um ponto do código que já está funcionando. Outro que me parece que já está funcionando, e esse eu lhes confesso que eu achei que não fosse funcionar, pelo menos não tão rápido, é a proibição de decisão surpresa. Eu cito aqui um acórdão do STJ, recurso especial número 1.676.027, da relatoria do ministro Herman Benjamin. O Superior Tribunal de Justiça anulou um acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, porque extinguiu um processo sem resolução do mérito com base num fundamento que não tinha sido discutido pelas partes. E vejam, se o STJ já fez isso, a gente tem que reconhecer que isso já está funcionando. No meu tribunal, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, isso já vem se tornando corriqueiro. Anular sentenças porque se basearam em fundamentos que não tinham sido previamente debatidos pelas partes. Anteontem, na sessão de julgamentos, na sessão ordinária de julgamentos da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de que eu participo, estava um advogado a fazer uma sustentação oral num agravo de instrumento contra uma decisão que deferiu medida liminar em mandado de segurança. E ele estava lá sustentando. E, enquanto ele sustentava, eu não era o relator, mas eu integraria a turma julgadora. Enquanto ele sustentava, me surgiu uma dúvida. Será que cabia mandado de segurança naquele caso? E ele era o advogado do impetrado, uma concessionária de serviço público. E era o ato da concessionária que era impugnado. E ele sustentando, mas ele não tocou nesse assunto. E essa é uma questão que pode ser apreciada de ofício, em qualquer tempo, grau de jurisdição. Será que cabe mandado de segurança nesse caso? E a sensação que eu tinha era que não cabia. Quando ele acabou de sustentar, eu me virei para o
para o relator, que era, por coincidência, o presidente da Câmara, e falei, presidente, antes de Vossa Excelência iniciar seu voto, eu queria suscitar uma questão de ordem. Eu ouvi aqui a sustentação oral do advogado e fiquei com uma dúvida. Cabia mandado de segurança nesse caso? Essa é a via adequada para discutir isso que está sendo discutido? E ele disse, não parei para pensar nisso. Eu falei, mas acho que essa é uma questão que nós temos que pensar. Aí ele falou, então, Vossa Excelência quer discutir isso agora? Eu falei, não. Leia o artigo 933, parágrafo 1º do CPC, por favor. Aí ele abriu o código, olhou e disse assim, temos que suspender o julgamento imediatamente. Porque esse fundamento não foi debatido, mas essa questão está sendo levantada. E o julgamento foi suspenso, prazo de 5 dias para que as partes se manifestem sobre a adequação do mandado de segurança, para que depois a gente decida. E quando acabou a sessão, ele veio me perguntar, Alexandre, afinal, cabe mandado de segurança ou não cabe? Eu falei, não sei, eu só vou saber depois que as partes se manifestarem. Por enquanto, eu não tenho convencimento nenhum. Aí ele falou assim, se você não tem, imagine eu, que nem tinha pensado nessa possibilidade. Eu falei, pois é, por isso que a gente tem que ouvir as partes. Então, eu diria que isso, se ainda não pegou 100%, já está começando a funcionar bem. Um outro tópico do Código, que me parece que já vem funcionando bem, para a alegria generalizada dos presentes, é a parte que trata de honorários advocatícios. Isso é uma parte importante do Código. E aí eu não tenho como deixar de lembrar das minhas origens na advocacia. Muito mais importante que Constituição, direitos humanos, direitos fundamentais, é honorários, isso é que realmente importa no direito, né? Os senhores todos estão aqui por causa dos honorários, é claro. Isso, o Código tratou disso muito bem, tratou disso respeitando profundamente o advogado, porque nós tínhamos um sistema no Código anterior em que, ressalvados os casos em que houvesse condenação, os honorários eram fixados por equidade, e, inclusive, em alguns casos de condenação, como naqueles em que se condenasse a fazenda pública, eram fixados por equidade. E os nossos juízes tradicionalmente entenderam que fixar honorários por equidade era sinônimo de fixar honorários aviltantes. Então, os honorários eram fixados em valores absolutamente ridículos. Eu cheguei a ver uma execução de 50 milhões de reais, em que o juiz fixou honorários de 5 mil reais para o advogado. E aí o advogado recorreu, pedindo ao tribunal que aumentasse, e a relatora queria dar provimento parcial ao recurso para aumentar de 5 mil para 10 mil. E eu dizia no meu voto que, se o entendimento da relatora se confirmasse, talvez fosse o caso do advogado pedir reparação de dano moral, porque o tribunal estaria ofendendo a dignidade dele com aquele valor. E consegui aumentar na época, ainda no Código Velho, consegui convencer a Câmara a aumentar para 1,5% do valor da causa. O que, enfim, uma causa de 50 milhões, nós já estamos falando de 750 mil reais, o que é um valor razoável. Mas, nesse mesmo caso, no Código vigente, os honorários seriam de 5 milhões de reais e ponto final, não se fala mais nisso. E aquele que disser, mas é muito dinheiro, mas vai sofrer a apurrinhação do advogado, que o advogado sofre, porque o cliente não liga para o juiz para reclamar que o dinheiro não chegou, que os bens penhoráveis não foram encontrados, que o leiloeiro isso ou aquilo. É para o advogado que ele liga, e é isso que tem que ser remunerado. E isso está funcionando. Eu não tenho visto juízes dizendo 10% é muito, isso vai gerar enriquecimento sem causa, fixa um valor irrisório. Não tenho visto. E isso, inclusive, nos casos que envolvem fazenda pública, com toda aquela dificuldade de fixar os honorários, com aquela tabela que inventaram, e que não é das mais simples, mas, enfim, me parece que esse é um ponto que tem funcionado. E o último tópico que eu destaco aqui, entre os itens que me parece que vem funcionando bem, é o da tutela provisória. Acho que isso tem funcionado bem. Eu, sinceramente, achava que ia haver muita dificuldade, por exemplo, com a tutela da evidência. E não estou vendo isso. As tutelas da evidência têm sido requeridas e deferidas sem maiores problemas. A estabilização da tutela antecipada é um fenômeno que já começou a acontecer. No meu estado, menos, mas em alguns estados tenho notícia de que isso tem acontecido com muita frequência, pelo menos em algumas matérias. Lá no Rio de Janeiro, já tivemos um caso ou outro, não muitos, pelo menos na capital. No tribunal, a gente não tem
muita capacidade de perceber se as coisas vão funcionando bem ou não em matéria de estabilização da tutela antecipada, porque ela só se estabiliza quando não tem recurso, e, portanto, isso não chega para nós. Mas, pelo que eu tenho conversado com as pessoas que atuam no primeiro grau e com os advogados, esse fenômeno tem se manifestado já, do ponto de vista prático, de um modo bastante interessante. Então, acho que a gente pode dizer que algumas coisas, e vejam que esses são exemplos, algumas coisas no Código já estão funcionando bem. Agora, tem o que ainda não está funcionando. Claro que tem. Por exemplo, a exigência de fundamentação analítica das decisões, eu até diria que já começou a funcionar. Mas, num ponto, pelo menos, ela não funciona, que é a exigência de fundamentação analítica naqueles casos em que a decisão tem por base um precedente ou um enunciado de súmula. Aí não funciona. Aí parece que nada mudou e as decisões, em sua maioria, continuam a ser proferidas com base num ementismo. O juiz ou o desembargador ou o ministro diz: a matéria é conhecida da jurisprudência, existem precedentes, como se pode conferir, 2 pontos, transcreve meia dúzia de emendas, e, ao final da transcrição de meia dúzia de emendas, ele diz, então, diante desse entendimento, julgo dessa ou daquela maneira. Sem buscar identificar os fundamentos determinantes daqueles precedentes, sem fazer uma demonstração analítica de que aqueles fundamentos determinantes se ajustam ao caso concreto. Então, esse é um ponto que ainda, me parece, não começou a funcionar como deve. Mas eu friso ainda não começou. Outro ponto que me parece que ainda não funciona como deve é o sistema que impõe a realização, ao menos como regra geral, de audiências prévias de mediação e de conciliação. E esse me parece que não funciona bem por algumas razões bem diferentes. Primeiro, não funciona bem porque em muitos lugares sequer há mediadores e conciliadores. Ou quando há, eles estão em número claramente insuficiente. Em outros lugares, o número de conciliadores e mediadores pode até ser suficiente, mas, de outro lado, eles não são bem capacitados. Fazer audiência de conciliação, em que o conciliador é alguém que se limita a perguntar se há possibilidade de acordo, é melhor nem fazer. Mas, além deste problema, que é um problema, digamos, estrutural, há um outro que é, a meu ver, ideológico. É do juiz que simplesmente não gostou da ideia. Ele não está afim de mandar nada para conciliação e para mediação. E aí a gente vê umas coisas que, a mim, parecem absolutamente surreais. Como, por exemplo, o caso de um juiz que diz que a experiência prática dele mostra que conciliação e mediação não servem para nada, razão pela qual ele não manda processo nenhum para mediação e para conciliação. E simplesmente não marca audiência. Aí um dia eu virei para ele e perguntei assim, mas de onde é que você tirou essa sua experiência prática? Porque você diz que tem uma experiência prática, eu queria saber de onde ela vem. E ele falou assim, dos processos que eu mandei. Eu falei, quantos você mandou até hoje? Ele falou, não, eu mandei um, não teve acordo. Aí eu vi que não funcionava. Eu falei, entendi. Você mandou um, não teve acordo. 100%. Estatística é um negócio maravilhoso. O Benjamin Disraeli que dizia, né, que existem 3 tipos de mentira: a mentira comum, a mentira deslavada e a estatística. Então, ele mandou um, não teve acordo, pronto, então, mediação e conciliação não funcionam, e ele parou de mandar. E ele não é o único, a gente sabe que tem vários por aí. Então, esse é um ponto que ainda não funciona, ou pelo menos não funciona como deveria. E um que me preocupa muito, um tema sobre o qual o professor Dierle já falou um monte de vezes, já vi ele falando um monte de vezes sobre isso, eu já falei, já escrevi sobre isso, que é o respeito à estrutura bifásica do procedimento comum. Porque parece que não mudou nada, parece que a gente está no velho procedimento ordinário. A ideia de que o procedimento comum tem uma primeira fase, que vai até a decisão de saneamento e organização do processo, que nessa fase introdutória do processo, chamemos assim, nós vamos definir quais são as questões relevantes para o julgamento do mérito. E depois haverá uma segunda fase, em que vai haver a instrução e julgamento
única e exclusivamente das questões que foram definidas na primeira fase, não está sendo respeitada. A gente continua a ver decisões de saneamento que dizem alguma coisa do tipo: declaro saneado o processo, estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, defiro as provas requeridas pelas partes e designo audiência de discussão de julgamento por dia tal às tantas horas. E vem cá, quais são as questões de fato relevantes para a resolução do mérito? Quais são as questões de direito relevantes para a resolução do mérito? Não estão dizendo. E quando dizem, parece que isso não serve para nada, porque depois, na hora de proferir sentença, deixam de enfrentar questões que foram mencionadas ou enfrentam questões que não tinham sido mencionadas. Então, essa estrutura bifásica, essa estrutura bipartida do procedimento comum, que é fundamental para que a gente melhore a qualidade do contraditório no processo de conhecimento e, com isso, consiga melhorar a qualidade do próprio julgamento, não está sendo respeitada. E eu posso lhes dizer, até pela minha experiência prática, que quando isso é respeitado, melhora muito o resultado final. Posso lhes dar um exemplo de uma ação rescisória, da qual eu fui relator, e aí, sendo relator, na ação rescisória, eu atuo como se fosse um juiz de primeira instância. Cabe a mim esse gerenciamento do processo, e eu fiz a decisão de saneamento e organização do processo, e já fiz isso em algumas, mas cito essa em especial. Quando eu vou fazer a decisão de saneamento e organização do processo, e tenho que, então, fixar, determinar as questões de fato e de direito relevantes para a resolução do mérito, e eu me valho aqui da terminologia do Código, que fala em questões de fato e questões de direito, não vou discutir se é ou não é possível cindi-las, me limito ao que está no Código, mas como é que eu faço isso? Eu desenvolvi isso como uma técnica para o meu trabalho pessoal. Eu as redijo na decisão em forma de perguntas. Então, eu digo assim, as questões que terão que ser resolvidas nesse processo são as seguintes. Como era uma ação rescisória? Primeira, a ação rescisória foi ou não foi proposta dentro do prazo de 2 anos a que se refere o artigo tal? Segunda, a decisão rescindenda violou ou não violou a norma que se constrói pela interpretação do artigo tal da lei tal, porque era uma rescisória fundada em violação de norma. Se fosse lá uma prova nova, caso da rescisória fundada em prova nova, o professor Fabiano tratou do tema aqui hoje de manhã, eu perguntaria alguma coisa do tipo, quando foi descoberta essa prova? Porque isso é uma questão que se torna relevante nesse tipo de processo. E aí, quando eu fiz isso, para minha surpresa, nas alegações finais, os advogados ambos fizeram, petições divididas em capítulos, e cada capítulo tinha como título uma das perguntas que eu tinha estabelecido. Então, ele botava a pergunta em negrito, e embaixo ele dava uma resposta para aquilo. Eu depois até encontrei com o advogado de uma das partes, que é um antigo conhecido, e perguntei a ele se ele tinha combinado isso com o advogado da outra. Ele falou, não, foi coincidência. E aí, o que aconteceu? Primeiro, ambos tiveram a chance de, com absoluta precisão, saber e debater tudo que seria levado em conta no voto do relator. Na hora que eu fui proferir o meu voto, o que eu fiz? Ficou muito fácil o trabalho. Eu disse o seguinte, olha, as questões são essas. Quanto à primeira questão, o autor disse isso, o réu disse isso, o meu entendimento é esse. Quanto à segunda questão, o autor disse isso, o réu disse isso, o meu entendimento é esse. E pude examinar, um por um, todos os argumentos do autor e todos os argumentos do réu sobre cada uma daquelas questões. Isso foi levado em conta nos votos dos outros magistrados que integravam a turma julgadora, e a gente conseguiu produzir um acordo em que rigorosamente tudo o que tinha que ser debatido foi debatido e analisado. Então, a melhoria do contraditório e, por consequência, a melhoria da qualidade do julgamento é notável, e eu não tenho visto isso funcionar na prática. Então, realmente há pontos que ainda não estão funcionando. Mas aí é chegada a hora de se tratar do último ponto, porque eu respondi a primeira questão, se nós precisávamos de um novo código, apontei o que está funcionando e o que não está funcionando, e aí eu quero terminar com um diagnóstico e um prognóstico. O diagnóstico é mais fácil. É muito mais fácil olhar para o que já aconteceu do que para o que ainda vai acontecer. Mas o diagnóstico que eu lhes apresento é o seguinte, são 2 anos de vigência do Código.
2 anos é muito pouco tempo para tanta mudança. Ainda mais que são mudanças estruturais. Para elas funcionarem bem, a gente precisa de mais tempo. Não dá para a gente achar que em 2 anos as coisas funcionariam como se esse código já estivesse em vigor há 40. A gente, às vezes, tem falsas impressões. Ah, mas no outro código isso funcionava bem, mas já tinha 40 de vigência. São só 2 anos, é muito pouco tempo. A gente precisa ter um pouco de paciência, a gente precisa dar tempo ao tempo para as coisas melhorarem. E aí o prognóstico. O prognóstico é o de que daqui a algum tempo, não sei dizer quanto, tudo vai estar funcionando muito bem. E o que eventualmente não funcione bem é porque não é bom, mas já terá havido tempo até para reformar. Sérios problemas do agravo que foram enfrentados aqui, por exemplo. Eu não tenho dúvida que a primeira reforma que esse código vai ter que sofrer é no agravo. Eu não tenho dúvida. Porque, em algum momento, ele vai ter que ser reformado. A gente tem que identificar o que não é bom e corrigir. Mas eu arrisco esse prognóstico. Vai funcionar bem? Vai. As resistências ao código vão acabar? Ou vão praticamente acabar? Vão. E por que eu faço esse prognóstico, que parece arriscado, mas o faço com muita segurança? Por uma razão. Códigos, pelo menos códigos de processo civil, não são feitos para durar 5 anos. Eles são feitos para vigorar por algumas décadas. Se nós olharmos especificamente para o Brasil, o que nós vamos ver? Um código que ficou pronto na década de 30 e vigorou até a de 70. Outro que ficou pronto na década de 70 e que vigorou até os anos 2010. E agora um aprovado nesta década. Se a gente fizer a conta, vai ver que, então, a média de vigência de um código no Brasil está em torno de 40 anos. Porque o primeiro vigorou de 40 a 74, 34, mas o segundo vigorou de 74 a 2016, 42. Então, dá 38 anos a média. Vamos arredondar para 40. A gente pode dizer que um código de processo vigora aí algo em torno de 40 anos. E aí, meus caros, é só pensar o seguinte. Quando a gente for fazer o balanço dos primeiros 40 anos de vigência do código, quem é que vai estar no auditório? Juízes, advogados, professores, muitos dos quais já terão nascido com este código em vigor. Muitos dos processualistas que aqui estão nasceram quando o Código de 73 já estava em vigor. Todos nós, sem nenhuma exceção, entramos para a Faculdade de Direito. Todos nós, os professores que estiveram nesse evento. Todos entramos para a Faculdade de Direito quando o Código de 73 já estava em vigor. Se nós, professores, lemos o Código de 39, foi por conta de nossas pesquisas acadêmicas. Senão, não teríamos lido, não precisaríamos disso. O que eu quero lhes dizer é que, daqui a 40 anos, a imensa maioria dos juízes, dos advogados, jamais terá lido o Código de 73. Eles jamais terão tido essa percepção de que houve um momento de transição. Eles já se terão formado na cultura deste Código. A idade média de ingresso na magistratura hoje no Brasil é um pouco inferior aos 30 anos de idade. Se você considerar que a pessoa entra para a faculdade com 18 e se forma com 23, tem que ter 3 anos de atividade jurídica, 26, para poder fazer o concurso da magistratura. Hoje se entra para a magistratura ali em torno dos 28 anos. Meus caros, daqui a 40 anos, nós teremos juízes que nasceram na vigência deste código. Juízes que os juízes de daqui a 40 anos ainda não nasceram. Os ministros do STJ de daqui a 40 anos, talvez ainda não tenham nem entrado para a faculdade. Então, eu não vejo nenhum risco, a médio e a longo prazo, de que nós tenhamos profissionais que achem que o Código de 73 era melhor e que tentem forçar a barra para que as coisas continuem funcionando como eram antigamente, simplesmente porque eles não terão como fazer isso, porque eles não saberiam fazer isso. Eles vão trabalhar com o Código de 2015 porque é o código que eles conhecerão. É claro que eles vão ter que fazer esse código funcionar. A dificuldade que nós vivemos hoje é uma dificuldade da transição. Esta dificuldade aconteceu quando o Código de 73 entrou em vigor.
Essa dificuldade aconteceu quando o Código de 39 entrou em vigor. Os advogados de Santa Catarina tiveram que parar advogados e juízes tiveram que parar de lidar com o Código estadual e passar a lidar com o Código Nacional, que era bem diferente. E todo mundo sobreviveu. E eu arrisco dizer que nós todos e as futuras gerações sobreviveremos. E vamos fazer esse código funcionar. Eu comecei essa minha fala lembrando do saudoso mestre José Carlos Barbosa Moreira, quando ele falava sobre os compromissos. Eu queria terminar também lembrando de Barbosa Moreira, que nos deixou, mas suas ideias e suas palavras jamais nos deixarão. E o professor Barbosa Moreira dizia que palestras devem ser boas, de preferência boas e curtas. E se tiverem sido curtas, nem precisam ter sido boas. A minha foi curta, isso para mim é suficiente. Muito obrigado pela atenção do senhor.